Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barrete, o podcast número 102, portanto já lá vão há uma carguinha em cima. E se no último podcast falamos sobre uma previsão dos Oscars, não podemos iniciar este podcast sem fazer agora um mini rescaldo, portanto, perceber o que é que aconteceu, quem ganhou, quem não ganhou, e fazer aqui um curto comentário sobre os vencedores e sobre quem se calhar devia ter ganho. Assim sendo, cumprimento os meus amigos. Tiago, Bernardo, estão bons? Sobreviveram à noite, à grande noite? Sobrevivi Eu não. e fui para a cama muito contente. Imagino que sim. Só deixar aqui um apimentar da coisa, que é, logo a seguir a este pequeno rescaldo, iremos falar sobre Women Talking, A Voz das Mulheres, um filme de Sarah Polley, mas já lá iremos, portanto agora sentem-se ou ouçam, subscrevam o canal, já sabem, estamos em todo lado. Em todo lado. Ao mesmo tempo, não é? Em todo lado ao mesmo tempo. Foi o grande nome, foi um dos grandes vencedores da noite, o grande vencedor da noite. Se não me engano, 7 Oscars, certo? Foram 7, Bernardo. Tu andaste a contá-los aí mesmo certinho. Contei-os todos. E festejaste-os todos. Festejei cada um como se fosse o primeiro. Vamos logo à grande categoria. Pronto, o Everything Everywhere All at Once ganhou claramente no melhor filme, como podem perceber. E não vais começar tu, Bernardo. Perguntar primeiro ao Tiago o que é que ele achou, assim, no comentário rápido, sobre esta atribuição. Para mim, quem merecia ter ganho era o The Fabelmans, tal como já tinha dito no outro podcast, no outro episódio. Não me surpreende a vitória do Everything Everywhere, porque de facto era o filme com mais hype e, portanto, esse hype foi justificado, quer neste melhor filme, quer nas restantes categorias, algumas delas injustas, na minha opinião. Qual delas, diz-me uma, injustas que o Everything tenha ganho? Muito fácil. Melhor filme? Mas aí pronto. Aí 12 barato. Sem ser essa. Melhor atriz secundária, para mim foi um escândalo. Não terá sido mais escândalo melhor atriz principal? Para Ou mim, eu a puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha? É assim, para mim merecia a Kate, mas não acho tão escandaloso, porque acho que a Michelle Yeoh faz uma muito boa interpretação. Agora, a melhor atriz secundária, eu não percebo. Para mim é inconcebível. Portanto, isto para vos informar que daqui a uma semana iremos fazer um podcast em direto de Hollywood, iremos pedir satisfações à Academia, e o Tiago é o porta-estandarte desta iniciativa. Para mim a Kate merecia. Só acho é que o escândalo foi na melhor atriz secundária. Ok, então temos de agora inclinar um bocadinho as coisas. Bernardo, mas vamos pegar por este ponto. Achas que como a melhor atriz secundária o Oscar foi mal entregue nesta categoria? É assim, eu sei que vocês estão acossados porque eu ganhei a nossa pool. Eu fiz-te uma pergunta. Eu ganhei a nossa pool e vão ter que me pagar, pronto, o jantar, quando nos reunirmos, ou o almoço. Vamos ver. Está uma francinha em cima da mesa, assim, atiro-a para o ar. Quanto à tua pergunta, acho que foi mal entregue. Acho que devia ter sido a atriz do Spirits de Inisherin a ganhar o Oscar. E feita justiça, eu também preferia que tivesse sido a Cate Blanchett pelo lutar. Mas esse não me desagradou tanto. Acho que a Michelle Yeoh está impecavelmente bem no Everything Everywhere. Está muito bem. Lá está. De facto, não, como referimos em instâncias anteriores, a composição do papel da Kate é, na minha opinião, superior, é mais complexa, é mais difícil também de executar e portanto acho que merecia ter sido recompensado. Não me parece que, imagina, a nível de interpretações femininas, é provável que tenha sido uma das melhores desta década, portanto não é. E repara, não ter ganho o Oscar não lhe vai tirar esse mérito. O filme continua a existir, portanto. Estás-te a referir à interpretação da Kate? Sim, vamos continuar sem dúvida a celebrá-la e
a perceber as suas nuances com o tempo e com o estudo do filme do Todd Field. Não acho que ela é aquela atriz que está acima do Oscar. E isto é uma interpretação que não precisa de um Oscar para reconhecer o seu calibre. Pronto. É o que eu acho sobre The Fabelmans, portanto, eu não me aborreci tanto nessa matéria. Acho que está bem entregue à Michelle Yeoh, apesar de preferir que tivesse ido para a Kate. Aqui algo que também faz um bocadinho de comichão, não sei se vocês também fez, mas o facto, por exemplo, de 2 filmes como o Tar, que acabaste de mencionar, e o próprio Espíritos de Ina Sheeran, terem ido para casa de mãos a abanar completamente. Acham que isso foi justo? Não foi? Quer dizer, as categorias também tinham adversários muito fortes, ou houve aqui, se calhar, um espacinho ou outro em que o Tar ou o Espíritos de Ina Sheeran podiam ter sido celebrados? Eu posso, se me permites, também é isso. não frisei, mas acho que também foi um bocado... melhor atriz secundária, portanto, é uma das categorias, com certeza, se calhar vocês também se incluiriam para aí. O Espírito de Ina Sheeran poderia nessa categoria ter. Mas sobre uma categoria que eu não falei e que para mim, Diogo, tu também já te inclinaste nesse sentido, quer dizer, não dar melhor realização ao Spielberg também é uma questão aqui um bocado, quer dizer, em condições normais ele ganharia, mas garantido. Fica difícil, não é? Neste ano, não é? Fica difícil, tendo em conta o poder que o Everything Everywhere teve nos restantes Oscars. Agora, também eu acreditava, pronto, que poderia estar aí, digamos, uma espécie de celebração, não só do próprio Spielberg, mas também do Fabelmans, na questão da realização, mas... Não, eu aí refuto em completo. Acho que está muitíssimo bem entregue. Bernardo, já sabemos não é... Você já sabe, quem nos ouve provavelmente também, mas fica a nota novamente. Não acho que seja descabido o que aconteceu, portanto a entrega desses Oscars, tendo em conta que os Daniels acabariam o seu filme por ganhar o melhor filme, portanto há sempre uma espécie de conexão entre quem realiza. Mas tu já referiste que para ti o Spielberg merecia mais. Mas essa é depois aquela tal questão política, quer dizer, é como a Michelle Yeoh. A Michelle Yeoh é a cara do Everything Everywhere, mas a Kate Blanchett tem uma prestação claramente melhor. E já ouvi em outros programas de debate pessoas que vivem para o cinema e também vão nesta linha. Portanto, não Sem dúvida. Totalmente descabido. Eu sei que não é descabido o que eu estou a dizer. Agora, aí está a tal politiquice. Pronto. Não podemos agradar toda a gente. Pronto, isto caiu para este lado. Não é que seja mal todo. O filme, claro, tem as suas valências. Agora, é só um bocado fazer este apanhado das datas como foram distribuídas e assim se calhar depois começarmos a passar à frente. O All Quiet on the Western Front também teve bem, e a produção alemã que teve aí teve muita força ganhou 3 ou 2 Oscars? Agora não estou diria até 4. Ganhou 4? Melhor filme internacional, melhor banda sonora, melhor banda sonora, filme internacional. E tem mais. Eu não me estou a recordar mais nenhum. Estou aqui a ver. Direção de arte? Não. Cinematografia. Também não tenho a certeza. Cinematografia, sim senhor. Guarda-roupa? Não, guarda-roupa não. Isso foi para o Black Panther. Black Panther. Não, mas se calhar foram 3 mesmo. Se calhar tens razão, Bernardo. 3. Ganhou fotografia. Não. Ganhou 4 premiações. Não, pois, e a fotografia então? É isso. A fotografia também tem peso. Atenção. Exatamente. Tem peso. E engraçado, de um filme que, pronto, em Portugal não passou pelos cinemas. Portanto, foi uma fotografia que só pudemos apreciar em casa, no conforto do lar, o que, pronto, sabemos que tem nuances diferentes. Não é a mesma coisa. E é um filme que podia ser visto no cinema. Remonta à tal discussão que nós já tivemos aqui há 2 podcasts atrás, ou neste caso, há 2, contando com este, da própria questão da experiência de ver o cinema em casa e na sala de cinema. E estás a falar, por exemplo, o All Quiet on the Western Front, concordo que realmente pedia que nem que seja nem que tivesse sido um tempo limitado, não é? Que estivesse disponível nas salas de cinema e as pessoas pudessem
ter a experiência, portanto, esse lado imagético noutra dimensão. E o próprio som que ganhou banda sonora, quer dizer, e não o pudemos ouvir, eu por acaso já impactou-me, eu vi-o na sala e fiquei impactado, aquele aquilo é marcante e é uma banda sonora muito característica e muito singela para um filme de guerra. Não costuma ter bandas sonoras com estes artifícios que são assustadores, são alarmantes, e acho que a banda sonora capta muito bem, de uma forma contundente, a experiência do campo de batalha. E eu acho que foi um Oscar que acabou por ser merecido, ainda que eu tenho um particular apreço pela banda sonora do Babylon, que foi um filme que eu adorei, e a banda sonora está, como qualquer filme do Damien Chazelle, está completamente integrada no ADN da narrativa. Completamente, se me permites, Diogo, só fazer um comentário, porque não é sempre tudo criticar, né? Só dizer que fiquei muito contente pelo Brendan Fraser ter ganho melhor ator, faz uma interpretação sublime. Muito contente, mas aí já completamente esperado e entregue, pelo Pinóquio ter ganho melhor filme de animação, um filme também excelente para mim. E talvez enunciar também que fiquei muito contente pelo filme que ganhou melhor argumento adaptado. Nós já vamos aqui dissecar mais daqui a bocadinho. E eu ia fazer a ponte. Não, antes da ponte, se calhar deixar apenas uma nota de pesar do nosso candidato não ter ido até ao fim. Merecia o prémio. Ótimo filme. Quer dizer, é um filme que continuará a ser celebrado, o Ice Merchant, e ainda bem que foi exibido nos cinemas em Portugal. Pode ser, pronto, eu tenho alguma esperança, ainda que receio que seja apenas espuma dos dias. Tenho alguma esperança que esta nomeação mude um bocadinho o paradigma no que diz respeito à apreciação da animação portuguesa, mas num sentido mais lato até do cinema em português, porque é muito maltratado. Não só assim pelo público, mas até mesmo pela massa crítica nacional. Eu tenho a impressão que não damos o devido, digamos, a devida atenção. Sem dúvida, temos é que pensar que o artista João Gonzalez tem mais para oferecer, portanto ele é bastante novo. Sim, sem dúvida. Portanto, e o que importa, a arte não é feita de prémios, pode ser, pronto, uma afirmação, e é sempre bom, mas e é uma demonstração que no ramo das ideias não estamos atrás de ninguém. Não, claro que não. E da criatividade. E é uma questão muitas vezes até de ferramentas ou a falta delas, não é? E aqui com pouco se fez muito. A meu ver, somos um país onde durante muito tempo e durante largos anos vamos continuar a fazer muito com pouco. E na arte acho que temos, ou tende a cada vez estar-nos mais cartadas, não só o João, mas é que um porta-estandarte aqui esta nomeação, e tenho a certeza que no futuro, e não daqui a muito tempo, o João irá com certeza aparecer com outra obra que também digna, se calhar, de ir para aquela lista portanto, aquela primeira shortlist que é feita nos Oscars, ou então, mesmo que não esteja candidata a festivais, vá parar às salas de cinema, e nós, cinéfilos, e nós gostamos de ir ao cinema e ver cinema, que vamos à sala e possamos pagar e apoiar os artistas neste sentido. Sem dúvida, Diogo. E acima de tudo para mim, ver o filme, acabar de ver o filme e ter orgulho daquilo ter sido feito por um português. Exato. Porque é de facto uma obra muito boa. Não sou muito de catalogar as obras consoante a nacionalidade dos realizadores ou dos atores, mas neste caso sim, acho que é importante também evidenciarmos e destacarmos o que se faz cá, até porque Portugal já apresentou filmes muito bons nos últimos anos e quem vai ao cinema sabe disso. Portanto, continuem a ir e a ver os filmes portugueses. Agora, voltando então à pontezinha, para não estendermos também muito mais aqui o podcast, precisamente como falaste, Tiago, vamos mencionar agora aqui, discutir um bocadinho o Woman Talking, a voz das mulheres, que é nada mais nada menos que o vencedor do Oscar de melhor argumento adaptado. Estava nomeado, se não me engano, para pouco mais de duas ou três categorias.
Só melhor filme. Só melhor okay? filme, exato. Só. Portanto, nem com um leque de atrizes como o Woman Talking tem, como a Rooney Mara, a Claire Foy, a Jessie Buckley, ou até já uma premiada com o Oscar, a Frances McDormand. Um cast sublime. Ter um papel, pronto, menos relevante, é verdade. Relevante tem a menos preponderância no... Correto. na tela. Mas é um cast sublime, pessoal. Que cast é este? É mesmo. A Sarah Polley foi bastante convincente em juntá-las para... Uma conversa muito... Conversa. E mesmo as atrizes que não são propriamente... não andam aí com os nomes em cartazes. Sim. Praça pública, estão muito a par e passo com as atrizes assim de maior calibre. Misturam-se muito bem. Eu acho que sim. Sim, eu também acho que se entrosam muito bem. Sim. E até, se me permites, Diogo, fazer o teu papel, posso? Qual é que foi a vossa interpretação preferida? Ui. Não é fácil. Posso começar pela minha? Antes de irmos já às interpretações preferidas, se calhar contextualizávamos só aqui um bocadinho o filme. Para depois entrarmos... Sim, eu estou-me a adiantar. Estão a ver, eu sou mau. Não, podemos começar a falar do filme, mas só o que é que trata o filme. O filme trata portanto, só para ver se eu vi o filme certo. Uma comunidade religiosa bastante isolada do mundo, portanto, espaço em 2010, e devo dizer que quando estava a ver o filme não foi fácil identificar que é em 2010, portanto, a própria caracterização e o espaço todo envolvente parece que estamos realmente uns bons anos atrás e Correto. ainda século XX. É o que me pareceu a mim, pelo menos. Não sei se vocês tiveram a mesma sensação, a mim pareceu-me. Um pouco. Daí até o choque ser maior e, digamos, um grupo de mulheres dessa pequena comunidade estão a debater se ficam, não fazem nada ou vão embora. Portanto, do nothing, stay and fight or leave. Mas porquê? Uma votação. Exato, perante as atrocidades dos seus homens e do homem em geral, portanto, o sexo masculino neste caso, e, portanto, tudo o que é as quesílias que têm em casa e vítimas de violação e de agressões físicas e muito mais do que possamos imaginar, quer seja no passado, no presente e no futuro. Curioso também que nesta grande discussão, neste grande debate que existe nestes personagens principais, temos 3 gerações diferentes, portanto, as avós, as mães e as filhas, e a partir disso, pronto, realmente uma discussão bastante acesa e riquíssima, um diálogo, um filme basicamente em diálogo, portanto, a voz das mulheres, woman talking, e é o que o filme é woman talking, mulheres a falar, fazendo uma tradução mais à letra. E assim sendo, gostava de perceber neste amplo debate que aqui aconteceu, não é? nesta obra de arte digna de um Oscar. Bernardo, posso começar por ti aqui. Se achas que teve a altura realmente para ganhar o melhor argumento adaptado e, se sim, as suas valências. Este é um filme curioso. Eu vi-o 2 vezes e quase que já vi a terceira. Daí o filme ser tão bom. Não tive a oportunidade. Eu acho que o filme é muito bom, embora tenha algumas reservas para com ele, mas recuando e indo um pouco ao que disseste, Diogo. Portanto, nós em 1957 tivemos o 12 Angry Men. Em 2023 temos o 8 Angry Women. E essa Zedum provoca aqui um diálogo socrático que eu acho que está no reino do cinema de palavras, embora eu recuse a tese daquilo que disseste, eu não acho que este filme sejam apenas mulheres a falar. Em si, o facto de elas estarem a conversar é um ato revolucionário. Pronto. E o filme, de certo modo, enfatiza isso. Mas aqui o cerne prende-se com uma seriedade moral que as mulheres que estão reunidas naquele
estábulo. Exatamente, um estábulo, têm umas para com as outras e a forma como elas levam a sério aquela discussão. Nesse sentido, acho que o filme é bastante sóbrio na discussão das ideias, é até um bocadinho articulado por excesso para as mulheres que são, no que diz respeito à sua educação, no que respeita mais do que a educação, a formação que têm, e isso destoou um bocadinho do contexto, para mim. Embora o contexto em si seja muito interessante, porque eu tenho por hábito não ver trailers, quanto muito ver um póster antes de ver o filme, e como tal, eu não fazia ideia que estávamos em 2010. Eu genuinamente acreditava que isto era um filme final do século XIX, princípios do século XX, e foi com espanto que vi aquele carro entrar com a questão dos censos. Lá está, tem as suas vantagens, não estar a par das coisas. Tanto que quando estava a preparar este podcast, fui ver a sinopse e de facto dizia na sinopse que estamos em 2010. Epá, é um excelente hábito irmos para os filmes sabendo o mínimo possível, porque de facto conseguimos surpreender-nos com questões que estão no cerne da narrativa e que, se nos informarmos bem, eles são-nos cuspidos e perdemos experiência. Agora, o que é que se passa aqui com este Voz das Mulheres? Ele ganhou o melhor argumento adaptado. E bem, eu acho que no seu como geral ele discute muito bem diferentes perspectivas, não só de gerações, mas também de posições para com o patriarcado, a forma como o patriarcado está articulado com uma estrutura religiosa e de forma que essa estrutura religiosa reprime, recalca e remove os direitos das mulheres. A Voz das Mulheres, com isto tudo, acaba por ser cinema de palavras, de sentimentos, mas acho que é sobretudo sobre ressentimentos. E nós vemos as conclusões, o desfecho desses ressentimentos. Vemos as consequências da violência. O que eu acho muito sensível por parte da Sarah Polley, que é uma cineasta que já me tinha encantado no filme Stories We Tell, que é um documentário extraordinário, na minha opinião superior a esta Voz das Mulheres. Ela é uma cineasta muito sensível e muito inquisitiva, e é essa capacidade de inquirir que faz com que a Voz das Mulheres seja dramaticamente tão interessante e tão dialético, e daí ser um filme que eu acho que não tem um ritmo interessante e não é nada aborrecido como o título pode fazer crer. Acho que tem uma capacidade extraordinária de nos sugar para dentro do drama e quase que discutirmos com as personagens o que é que está a acontecer, qual é a melhor decisão. Parece que estamos lá, a dado momento, não é? Sim, tanto que, ok, às vezes é um bocadinho teatral demais, mas há um esforço por executar uma mise-en-scène que nos coloque, sobretudo, no cerne dos argumentos e não tanto na capacidade cinematográfica que o filme tem. Com isto, dois apontamentos que eu, numa segunda visualização, apreciei mais. A nível musical, a compositora do Joker, Hildur, agora qualquer coisa, está-me a escapar o nome. A compositora tem aqui um trabalho de som muito otimista a certo momento, muito esperançoso, e noutros instantes reforça os horrores com sinos
que são bastante inquietantes naquelas cenas de flashbacks em que vemos as personagens a testemunhar as consequências dos horrores. Ela reforça de forma muito interessante com a banda sonora esses sentimentos negativos. Por outro lado, o facto de a cor do filme estar assim um bocadinho desbotada, estar um bocado mais enegrecido. Analógica. Sim. Numa primeira visualização, onde eu estava um bocadinho mais cansado, não consegui apreciar tanto. Numa segunda visualização, eu acho que está bem enquadrado no fabrico de uma narrativa que, numa primeira instância, parece que é histórica, mas que depois vamos a verificar que passa-se na sociedade contemporânea, apenas numa comunidade bastante remota, e onde o patriarcado está em peso. Agora, com isto, e para terminar, onde é que eu acho que o filme fraqueja um pouco? É na construção da ficção. A Sarah Polley, apesar de ser cativante no que respeita ao diálogo socrático, de tentarmos perceber aqui qual é a melhor opção para as mulheres que estão em cena, existe uma certa artificialidade que parece que não conjuga muito bem com a formação das mulheres, com a urgência que elas têm em ir embora. Ou seja, parece tudo um bocadinho planeado, um bocadinho artificial, um bocadinho plástico na sua apresentação. E isso é o que esse tópico faz-me querer revisitar o filme até para perceber qual é o meu parecer numa terceira visualização, que acho que é um filme interessantíssimo, tem aqui muitas valências e não é um filme nada cansativo, muito emocionante. Na segunda visualização, onde eu não estava cansado, chorei potes. A sério? Sim, em vários momentos. Acho que em última instância não me consegui emocionar, por acaso. Esses artifícios, lá está, eu acho que esta é a minha confusão. Às vezes esses artifícios incomodam-me. O facto de elas serem altamente articuladas a falar umas com as outras, mas estão numa posição em que não têm formação e que têm posições para com o feminismo e para com aquilo que parece ser um debate muito contemporâneo e eloquente até. Às vezes isso parece prejudicar o filme, outras vezes eu simplesmente sou levado pelas palavras e deixo-me cativar e emocionar. E este conflito eu quero tirar um bocado a limpo numa terceira visualização. E bem. Não sei qual é a vossa opinião. Alonguei-me aqui um bocadinho. Tranquilo. Tiago, podes... Falaste bem. Olha, só aqui frisar que tive aqui um pequeno problema técnico e tive que mudar a câmara porque ela ficou sem bateria, mas sem problema, voltei aqui à câmara normal, já habitual, pronto, foi só um teste. Pronto, minha opinião sobre o Woman Talking é que é um filme muito bom, de facto, para mim, gostei muito do facto de lá está o filme abraçar uma vertente muito de, lá está, como o próprio nome indica, título indica, de conversa, de conseguirmos refletir sobre as problemáticas que estão em causa e que estão assentes nos sentimentos de cada personagem, e cada uma delas dá a sua perspectiva sobre as coisas, e parece que crescemos a ouvi-las falar e a refletir, e nós próprios quase que estamos a pedir para dar a nossa opinião ao longo do filme, quase que levantando a mão como na escola, para pedir para falar, e eu acho isso muito interessante porque significa que conseguimos nos entregar de facto ao filme e à riqueza do filme, e depois já todo um leque de interpretações tremendo. Eu há pouco estava a perguntar-vos
sobre qual é que tinha sido a vossa interpretação preferida. Para mim foi a da Jessie Buckley, que pronto, nós já elogiamos aqui noutro filme, pelo menos do Lost Daughter. De facto, para mim é uma atriz em ascensão. Estou-me a lembrar também que já falámos dela noutro filme. Que era da Netflix. Exatamente. Que era Coisinho. I'm Thinking of Ending Things, se não estou em erro. Bem, obrigado, Tiago, é isso mesmo. Um filme bastante sui generis também, por outros motivos. De facto, as interpretações estão muito coesas e estão a trabalhar em função do filme e levam o filme. E lá está, tal como o Bernardo estava a dizer, o tom, neste caso intelectual, das conversas é tão entusiasmante e reconfortante que o filme, apesar de ser quase sempre no mesmo tom, ou maioritariamente nesse mesmo tom, não se torna de todo desinteressante. Muito pelo contrário, ou não se torna linear demais, ou até cansativo. Funciona mesmo a favor do filme, na minha opinião. E de facto, todas as questões que o Bernardo também já frisou, lá está, haver muitas questões morais associadas, a própria questão da religião, porque há aqui um confronto muito grande, que é, por um lado, elas reprovam, e bem, os atos dos homens, por outro lado, para conseguirem ter vida eterna, ou neste caso, vida eterna não, mas vida para lá da material humana, exatamente, para lá da morte, têm que perdoar para irem para o paraíso. Não sei se eles utilizam esse termo ou não, mas penso que é mais ou menos essa a ideia. Então há ali um confronto que é, ok, podemos ir contra um bocado aquilo que nós estamos a sentir e perdoámos-los e sujeitamos a sofrer outra vez outro tipo de atrocidades, mas temos o caminho divino à nossa espera. Por outro, revoltámonos e quase que nos resignamos a essa vida para lá da morte. Então acho que essa dualidade é muito interessante. E depois também todas as interpretações, ou neste caso, as opiniões, que são também elas interpretações, obviamente, da realidade, complementam-se muito bem e há ali confrontos muito interessantes, ou micro-confrontos, que trazem um dinamismo muito grande ao filme. Então, para concluir o meu raciocínio, para mim, Woman Talking é um filme muito pertinente. É um filme, inclusive, que eu agora estou-me a lembrar, que eu penso que o filme começa, e vocês que viram, o Bernardo inclusive que viu 2 vezes e que vocês viram mais recentemente, começa com uma frase, se não estou em erro. Correto? Ou não? A dizer que aquilo era fruto da imaginação delas. Exatamente, que é Isto é um sonho sim, imaginário. Não é um sonho, a fabricação. Sim, vai, ou seja, vai buscar aquilo, às justificações dos homens para com aquelas atrocidades, que era produto da imaginação delas ou atos divinos, quer dizer, Sim, era ou então obra do diabo ou o que fosse. eu também tenho uma terceira interpretação para isto, que para mim é uma mensagem que se você é logo no início do filme, que é antes de começar até que essa frase é dita ou é posta, não é? Para mim Sim, há uma pequena introdução, um pequeno quase que prólogo, digamos, um pequeno contexto, depois aparece essa frase e aí é que enceta o drama. Para mim, exatamente, para mim é um statement bastante irónico por parte da realizadora, neste caso a dizer Uma provocação, sim. exatamente, do género, ok, todos nós estamos habituados pela história que as mulheres não se revoltem ou que não pensem ou que não tenham verdadeiramente opinião e que não tomem atitudes. Então é do género, ok, o que eu vos vou mostrar, tipo, é fruto da imaginação. Ou seja, isto é inconcebível, mas lá está, é irónico, porque obviamente todo o filme luta contra essa ideia.
Então, para fechar, para mim é de facto um filme muito bom, do qual, ou melhor, que eu gostei bastante e que acho que tem mensagens eternas. Mas claramente que, lá está, não é um filme perfeito, porque tem algumas limitações, não direi em termos de plot, mas algumas limitações que a própria história ou grande parte do que é bom na história está limitada per si. Eu não acredito que haja histórias limitadas per si. Acredito é que há caminhos que tragam coisas boas e más. E neste caso, uma das coisas muito boas neste Woman Talking produz, na minha opinião, uma certa limitação para dar aquele salto para uma obra excelente. Ainda assim, é uma obra muito boa, na minha opinião. Muito bem, obrigado. E o quê? Eu sou moderador, não tenho que dizer nada. Não, acho que devias dar os teus 2 cêntimos em relação ao Woman Talking. 2 cêntimos só. Só 2 cêntimos. Sim, 2 cêntimos. Mas são 2 cêntimos que eu e o Tiago vamos apreciar muito e estou certo que quem nos está a ouvir ainda vai apreciar mais. Vamos ver. A tua sabedoria. Ouvir. Assim, da experiência do Woman Talking, acho que vai ao encontro do... Portanto, estar à altura de ganhar o Oscar, portanto, a nível de argumento, realmente acho bastante pertinente. Continua a ser pertinente, a meu ver, até demasiado pertinente, e não devia ser tanto, portanto, com o passar dos anos e com a emancipação da mulher e tudo. Acho que às vezes o grande impacto que estas histórias têm só demonstra que às vezes ainda estamos um bocado atrasados no que é a visão não só religiosa, mas como tu falaste, Bernardo, e bem, da questão do patriarcado, como muitos homens veem a mulher e a própria objetificação da mulher em muitos ramos da sociedade. Penso que, infelizmente, isso realmente ainda acontece um bom bocado e não devia ser assim. Penso que estamos a caminhar para algo um bocado melhor, mas ainda não estamos, digamos, no lugar ideal. E essa tal caracterização de parecer que estamos realmente há umas boas dezenas de anos atrás, a nível da ação do filme, e estarmos em 2010, também demonstra que em casos mais de nicho, às vezes é preciso voltarmos os holofotes para essas comunidades mais segregadas e percebermos que realmente ainda existe muito estes preconceitos e a mulher ainda é muito vista como essa figura retratada na Bíblia, muito, muito que vive só para o homem e muito recatada e que pouco ou nada consegue fazer, não tem liberdade e, portanto, o Woman Talking mostra-nos aqui um caso de desespero, um caso de urgência e emergência que acho muito interessante o facto de estarem lá as 3 gerações, volto a dizer, portanto, apesar de vocês já terem até tocado nos pontos quase todos importantes, essa questão das gerações pronto, complemento eu aqui dizendo que o problema vem já de trás e isso também é interessante, o percebermos que o tomar a decisão é realmente um ponto de viragem porque ou não se faz nada e aí é virado como as avós que já não fizeram, como as mães se calhar tentando já fazer alguma coisa, mas ainda não está bem nas suas mãos, e as filhas, que se calhar é quem transmite uma mensagem mais fresca e quem consegue oferecer alguma juventude à causa, digamos assim, e realmente mudar as coisas de cima para baixo, ou ao contrário. E mas não, contudo, isto é muito engraçado porque estás a achar o filme melhor agora que estás a falar sobre ele. não é questão melhor, é que o filme tem muitas valências. E eu estava a tentar dizer algo um bocadinho diferente do que vocês não disseram. Estavas a tentar criticar o filme e não consegues. Não, a única crítica que eu consigo apontar, já falei até um bocadinho em off, pronto, partilho aqui. Tu fizeste a comparação, Bernardo, com o 12 Angry Men, ou até mesmo um filme até que nós gostamos, os 3, por exemplo, assim, mais do que é diálogo, a arte do diálogo, como exatamente o Mass. E eu penso que este Woman Talking, tendo em conta que insiste tanto no poder da argumentação e que isto é algo tão importante, eu penso que o filme poderia ter um bocado mais de imaginação, digamos assim, ou obrigar o espectador a imaginar, porque eu já nem falo no que é ter mais cenários de ação, flashbacks, ou, por exemplo, retratar mais cenas do passado,
para oferecer um outro dinamismo à narrativa. Eu já nem vou tanto por aí. Quanto mais não seja, que o filme faz isso se nos queremos prender àquilo, se nos queremos juntar à luta, sim, é muito importante. É um filme que temos que perceber que é virado para aquilo, mas honestamente não deixa de ser um filme e tem de entreter minimamente em qualquer sentido. E eu penso que este filme falha um bocado nesse sentido. Entretém pouco. Pronto. Sei que não é o verdadeiro objetivo, mas eu gosto de acreditar. Pronto. E eu gosto de acreditar que o filme podia se entreter mais um bocadinho, porque, ao contrário do que vocês disseram, mesmo que sejam poucas as vezes, eu penso que às vezes torna-se um bocadinho aborrecido, porque no meio destas discussões do vai não vai, a certa altura, um filme com 1h40 1h44, à conclusão que se chama, ou que se chegou, digamos, o sumo que é extraído, eu acredito que em 1h15, 1h20, isto ficava despachado. Mas sabes qual é a diferença, Diogo, para mim? Sem querer ser mal interpretado, em 1h20 se chegava perfeitamente, até porque o filme tem um diálogo tão interessante e tem afirmações tão pertinentes, aquelas dignas para fazer aqueles screenshots e pôr no Instagram, essas coisas. Mas é pertinente, é claramente pertinente. Não, mas aqui eu digo no bom sentido, isto não é ser só mediático. É realmente pertinente. E é disso que também vale muito o Oscar de melhor argumento adaptado. Mas por isso mesmo, às vezes torna-se um bocado entediante por bater sempre na mesma tecla e parece que não. Aí é que está. Eu não acho que bata na mesma tecla, até porque, para complementar, o filme toca inclusive num ponto que o filme está. Requer muito a nossa atenção. É só para requer atenção requer muito, e nós, é preciso às vezes também trabalha várias vertentes do feminismo, inclusive a noção de que as mulheres são muitas vezes cúmplices do sistema patriarcal nas quais elas estão a rebeliar-se. Completamente. E nenhuma dessas vertentes é forçada. O facto do filme, e que é a realização que a personagem da Frances McDormand. Não, da Frances McDormand, também, de raiz. Mas depois, quem chega a essa conclusão por via do debate é a Jessie Buckley, a personagem da Jessie Buckley. Ela diz: não foram só os homens, os rapazes que aprenderam muito bem esta lição. As mulheres também encobriram e também se renunciavam e também se calavam, e a própria existe outra personagem que depois pede desculpa 3 vezes, 4 vezes, acho que era a Greta. Ela pediu desculpa 3, 4 vezes, que era a mãe dela, por assistir à violência contínua por parte do marido da esposa e estar passivamente a ver acontecer sem fazer nada contra isso. Porque o próprio sistema condiciona as mulheres a isso mesmo, não é? Ela diz, a certo ponto, eu não tive escolha. Vocês agem como se eu tivesse escolha. Ou seja, seria eu contra o mundo. Exatamente. Portanto, há muita... E aqui é que vai beber daquilo que eu digo no que diz respeito à sensibilidade da Sarah Polley para com este assunto, que é complexo e que tem muitas vertentes. Não é preto no branco, tem matizes, e as matizes estão muito bem exploradas ao longo do filme. Até no final, quando as minutas, que aparentemente era apenas para haver um registro, para ficar do lado das mulheres, para as mulheres depois, as mulheres que estavam ali naquele núcleo, poderem partilhar com as restantes aquilo que foi discutido. Afinal, as minutas eram apenas para aquele registro servir quase de documento, quase como um manifesto, um documento histórico, para que serviria para um documento educativo, não é? Um conjunto de lemas que depois viriam a tornar as gerações seguintes melhores. Portanto, aqui escrito, importante escrito, porque elas não sabiam por um homem com formação, ou pelo menos que tinha mais formação. Por um homem com formação que estava encomendado para que fosse a voz das mulheres, curiosamente pelo filtro de um homem.
Pronto, mas um homem, porquê? Porque é que é importante ser um homem? Porque, na verdade, isto só muda com a nossa ajuda. Com a nossa ajuda. Não é que nós temos que participar ativamente. Eu quero acreditar que não. E não devia ser assim. Não, mas nós temos que participar ativamente nesta mudança. Mas... Pronto, e eu acho que é o facto, e a personagem do August, a única personagem masculina relevante na história, é muito importante porque simboliza quase relevante uma chamada de atenção. É relevante? Sim, é relevante. No sentido não só funcional, não, como eu estava a também meter-me aqui com o Bernardo, porque ele disse que era a única personagem masculina relevante, mas não é, porque são os outros homens que começam, mas eu estou-me só a pegar contigo. Não, quer dizer, claro. Tomara que eles não fossem relevantes. Exatamente, é isso mesmo. Mas pronto, lá está. Eu acho o filme fascinante, mas acho faltoso. Pronto, acho faltoso. Acho que está demasiado bem construído para aquilo que devia ser. No sentido em que todo o contexto e o guarda-roupa e o sistema não se coaduna com aqueles diálogos na forma como eles estão escritos. Não na substância, mas na forma. E eu acho que é conveniente e utilitário e, de certo modo, artificial. Se eu às vezes não quero saber absolutamente disso porque a história convence-me, sim. Se eu, no meu intelecto, tenho algumas dúvidas em relação à parte mais crítica, se eu devia de dar atenção a isso, dou. Pronto, então estou aqui um bocadinho. Não é por acaso que só estava candidato a 2 Oscars. Mas está para melhor filme. Não é? Pois está, mas aí está, tu tens para melhor filme. Sim, mas até o Avatar estava, pelo amor de Deus. Pronto, ok, está bem. Sim, isso é verdade. Pronto, mas... e tu tens para melhor filme, mas tirando esse Oscar, pronto, é o grande, mas tem muitas outras categorias em que os outros filmes até estavam para outras categorias, nomeados estavam para melhor filme. O Women Talk só estava para uma. Curiosamente ganha, não é? Melhor argumento adaptado, ganha. Portanto, isso que tu estás a dizer é realmente ser uma história muito forte, mas depois, na tal forma, peca um bocado. Mas quer dizer, Diogo, queres escolher que atriz nomear? O que eu vou dizer, não. Isso aí é um exercício para mim, nem consegui pensar sobre isso. Quer dizer, é só escolher. Eu vejo como um todo. Portanto, eu dou a minha nota e vocês dão a vossa, e eu só quero partilhar a minha última opinião sobre o filme, que vai enquanto o Bernardo estava a dizer. Para mim, honestamente, acho que é um argumento demasiado bom, não é? Ou digamos, o sumo que tem é demasiado bom para o resto dos detalhes ou estrutura narrativa do filme, em que, a meu ver, o torna um bocadinho esquecível, tendo em conta o impacto da sua mensagem ou a sua importância como obra. Pronto. Acho um bocadinho esquecível e, portanto, somando tudo o que foi a minha experiência, para mim é um 3 estrelas em 4. Pronto. Voltando agora, já há um tempo que já não classificávamos uns filmes, para mim é um 3 em 4. Passo-vos a palavra para encerrarmos. Tiago. Pronto, só queria dizer o seguinte, a respeito do que estavas a dizer sobre tu, Diogo, sobre o 12 Angry Men e o Mass. Há uma grande diferença, na minha opinião, é que no 12 Angry Men tu tens um grande objetivo, que é uma personagem a tentar convencer outras de algo. Sim. No Mass tens a vertente do suspense. Tens uma coisa que durante grande parte do filme não é revelada. Peço desculpa. E que fortalece o filme no sentido do entretenimento. Tal como acontece no 12 Angry Men. Aqui tu não tens isso. Então essa muleta do... Mas lá está. A falha que eu aponto. Eu não discordo do que estás a dizer quando digo que ele é limitado. Mas atenção, o Mass e o 12 Angry Men para mim são superiores ao... Percebes? Mas não deixa de ser não deixa de ser um filme muito bom. E só mesmo para concluir. Sim. Não discordando do que vocês estão a dizer, acho que também há uma cota de julgamento nesse raciocínio.
no sentido em que esta personagem parece que não tem intelecto suficiente para ter aquele tipo de conversas. Eu não mencionei nada disso. E isso eu menciono isso. Mas tu também disseste que concordavas com o que o Bernardo disse, ou não era nesse sentido? Não era nesse sentido especificamente, mas também não é descabido. Tens de perceber que a geração Então concordas. a geração de uma avó é totalmente diferente de uma geração. Mas a avó uma não mulher, tem, uma mulher não que está tem ali com 60 intervenções anos, muito intelectuais. não interessa, mas é uma vítima e tem uma voz. Partilhar a sua experiência. E foi quem educou a filha. Filhas essas que estão responsáveis por este movimento, por esta grande mudança nas suas vidas, que é uma mudança porque elas não iam para à aquelas escola. mulheres. Não é uma mudança só para aquelas mulheres, é uma mudança de algo muito mais macro, portanto, para todas as mulheres. É o emancipar de todas as mulheres e não só daquelas. Não sabiam escrever. Mas isso não quer dizer que não consigam refletir sobre aquilo que é importante para elas. Se tu és condicionado... Mas existe uma forma de pensar diferente, e se quer queiramos, quer Eu não. acho que há aí uma questão de julgamento muito grande. Repara, Tiago, a questão é que nem é o que elas pensam. É a forma como elas comunicam o que pensam. É demasiado elaborado, imediato, perspicaz, como se estivessem numa mesa de um café no século, numa sociedade avançada, a discutir sobre tópicos feministas e com uma à vontade. Muitas das coisas que elas estão a dizer eram proibidas. E elas estão ali a falar com todo um esplendor que Bernardo, parece estão em situação limite. Certo, mas a de iniciativa uma também pessoa requer exercício mental. Pois requer. Tens outra disponibilidade. A minha questão é, o facto de não terem grande educação, que a geração anterior educação, não teve. Para mim não significa que não consigam ter raciocínios daqueles. Para mim, pelo Mas menos. não os conseguiriam articular de uma forma tão entertaining. Não, tão divertida, quer dizer, elas estão sob stress emocional, não é? Não é? Pujante, e estão ali a discutir calmamente, como não se... estão calmamente, Bernardo. Sim, umas mais que outras, mas isso é personalidade. Mas não estão calmamente, elas até andam à batatada. Umas estão, está bem, mas... Olha, se nem isso acontecesse, foi que era uma seca ao filme, lamento dizer isso. Sim, pronto, pronto, tudo bem. Dar a minha nota. Esse lado Só queria deixar o ponto, pronto, que eu dei. 3 estrelas e meia em 4. Muito bem. Eu não sei se dou 3 estrelas, se dou 3 estrelas e meia. Dá 3,25. Este filme meteu-me aqui puzzled, meteu-me a magicar. É um filme que eu gosto mais do que aprecio. Ao contrário, por exemplo, de filmes como o Tar, que eu aprecio mais do que gosto. Eu diria que dava aqui um 3, um 3 em 4, mas é um filme que tem margem para crescer, ou então será um daqueles filmes que será constantemente apreciado por mim, mas que vai haver sempre uma certa cota de frustração de não conseguiu ir um bocadinho mais longe, tenho pena porque gosto imenso do filme. Pronto, vou ser o mais otimista. O lado pessoal a interferir com a meia estrela sempre definimos que é inevitável ser o lado pessoal, não é? Faz parte. Sim. Para vocês perceberem também o que eu Mas isto é uma recomendação. Mas isto é uma grande recomendação. É um filme que eu aconselho vivamente. É provavelmente um dos melhores 3 estrelas em 4 que já deste. Se calhar é carinho, sim, é carinho. Porque eu, por exemplo, punhas-me assim: preferes ver o Mass ou o Woman Talking? Eu ia ver de novo o Woman Talking. Mas se calhar o Mass eu tenho consciência que é um filme melhor. E isto uma pessoa vive. Compreendo. Eu por acaso via um Mass. Pronto, então por causa disso estás despedido, Tiago. Por querer ver um Mass? Exato. Estamos a falar do Woman Talking, isto é um desrespeito. Ele é que falou no Mass. Pronto, voltando à realidade. Os três concordamos que o Woman Talking é uma recomendação, pronto, e de novo parabéns pelo Oscar que arrecadou. Obrigado. E também penso que foi bem entregue. E agora pergunto-vos, caros amigos, têm recomendação também? Ainda se lembram do que é dar recomendações? Eu tenho aqui uma aqui engraçada. Mas comecemos agora pelo Tiago.
Tiago, qual é a tua recomendação para hoje? Eu vou dar aqui uma recomendação que é um bocado batota, já estava aqui a dizer Então. ao Bernardo, porque basicamente a informação que eu tenho é que esta série que eu vou recomendar é um spin-off de outra série. Neste caso, a série em questão é 1923, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Estou sempre a dos começar a ver criadores isso. do Dark? Não, essa foi em 1899. Pá. Esta aqui Muita par É das do séries. Yellowstone, não é? Uma cena eu assim. vou-te roubar um bocado. Não, eu penso que o Yellowstone, aquilo tens uma trilogia, portanto, tu É a trilogia, vê lá, tens nem sei. a 1800, tu tens a Yellowstone, a nível de tempo, portanto, de ordem de saída, a Yellowstone foi a primeira série, que é com Kevin Costner. Depois saiu a 1883, e esta eu posso dizer que já vi, e penso que já recomendei aqui no Barreto, num podcast anterior. A 1883 faz parte do mesmo universo, e agora tens a 1923, que é a que tu estás a recomendar. Portanto, a 1923, se não me engano, a linha temporal é que está no meio. Portanto, 1883, a nível de narrativa temporal, histórica, depois a 1923 e depois a Yellowstone, que é mais conhecida, que está, digamos, mais contemporânea de todas. Muito obrigado pelo complemento. Só frisar aqui que não senti erro, ou neste caso, não senti problema nenhum ao ver esta série sem o background, ou seja, esta 1923, obviamente que idealmente é ver o Mas resto. eu penso que é como estás a falar, de quem já viu, realmente não há essa necessidade de ver o De passado ou o todo. futuro. E isso E é até interessante. acho é muito interessante e digo já, é uma série muito, muito boa. E vai ter segunda temporada, neste caso só saiu a primeira. Já está confirmada a segunda temporada. Recomendo a 100%. Nem me vão adiantar muito. Não, olha, só É... posso dizer que já me Vê, convenceste a vê, mim Diogo. a apressar-me a ver já o primeiro episódio. Portanto, Olha, vê mesmo. já vou ler. Vais ficar mesmo muito bem, muito surpreendido. Malta, vocês estão a ver e a ouvir, pronto, não sei o que querem mais. Não, sei, Plataformas de stream, na Sky Showtime está disponível, 1923. relevante. Eu até sei o que é que as pessoas querem mais, que nem a recomendação do Bernardo agora. Eu vou recomendar um clássico do cinema português. Um Boa. marco indelével. Eu quero explorar mais a cinematografia de Portugal e é inevitável começar com o Aniki Bobó do Manuel de Oliveira. Quer dizer, a sua primeira longa-metragem é um filme bastante curto, de 1h11, que encena uma narrativa de moralidade muito com base nos valores cristãos e lá está, acho que é aqui uma pérola que aguentou a erosão do tempo e ainda hoje se vê não só muito bem aqui num registro neorrealista com apontamentos surrealistas que dão alguma vibração e algum ânimo à narrativa, prestações muito interessantes de jovens atores, maioritariamente. Acho que o Manuel de Oliveira tinha aqui boa Bom mão. olho. Tinha bom olho, mas sobretudo boa mão nos atores. Ele indica-lhes certas pausas que dão algum ritmo e alguma graça aos seus diálogos, e isso tem a mão dele, de certeza, porque não são crianças desta idade que têm a perspicácia, ou pelo menos nesta geração em Portugal. A perspicácia para fazer os diálogos com esta graça, salvo erro, posso estar a ser aqui um bocado preconceituoso, mas parece-me que é mão do Manuel de Oliveira, que segundo consta ele tinha boa interação com os pequenos atores. Era um bom coach. Era o Kubrick Sim. português, mas ao contrário. Lá está, quer dizer, se falamos em realizadores portugueses, Manuel, em qualquer lado do mundo, quem está por dentro, Manuel de Oliveira é dos nomes que estão à cabeça e por isso é que vale muito a pena explorar, que é depois acabamos por concordar ou não. Este Aniki Bobó é sem dúvida uma excelente surpresa para mim, que nunca ouvi, e será um filme a revisitar, mas que tem muito por base esta questão da moralidade, da culpa e lá está. É interessante vermos aqui o Rio Douro como cenário e de vermos este interplay, todo este mise-en-scène com pequenos atores,
uma história que, olha, lembrou-me alguma da doçura daquele filme sueco que nós gostámos bastante, do Roy Anderson. Sim, exatamente, sim. Swedish Love Story. Swedish Love Story, exatamente. Não eu, por acaso, não gostei assim tanto. Mas... Não chegou a esse nível, mas é um filme que me impactou bastante. Não chegou a esse nível de doçura, mas aqui tem alguns vislumbres, não só disso, mas também de outros filmes, por exemplo, Onde Fica a Casa do Meu Amigo, do Abbas Kiarostami. Onde é que fica, Bernardo? Olha, fica no Irão. Fica no Irão. E claro que este filme apareceu primeiro e pode ter, quem sabe, se não foi uma inspiração para o realizador. Portanto, uma fica a minha nota. Daquela geração e do Portugal da altura. Exatamente. Sim. E aqui só num rápido facto curioso, isso é gravado na Ribeira, naquela zona da Ribeira, não é? Uhum. E o meu avô paterno era para ser para fazer parte do grupo de atores desses jovens meninos, mas não foi porque o meu bisavô na altura não o deixou. Mas se não, engraçado. Quem sabe o que é que podia ter acontecido. Mas pronto, é um dado engraçado, sim. Já lá vão muitos anos. Mas excelente, são duas recomendações que realmente destacam-se pela sua diferença. Mas e vem aí uma terceira. Devia ter dito now for something completely different. Olha, para mim, eu vou ser um bocado pop e tendo em conta da esfera mediática que se passa hoje em dia e do que está realmente em destaque e estreou há muito pouco tempo, vou fazer aqui uma espécie de pegar aqui um bocadinho com o meu colega Bernardo e vou recomendar nada mais, nada menos do que John Wick, o primeiro, portanto, o verdadeiro, porque como sabem, se eu agora o John Wick 4 e eu vou voltar ao início da franquia porque teve um papel muito importante. Eu penso que o John Wick é realmente um personagem muito próprio, muito característico, portanto, claro que este tipo de franchise anda sempre um bocadinho à sombra do que é uma Missão Impossível ou um 007, para ter esses agentes especiais, como nós já falamos aqui em off, mas eu penso que o John Wick consegue se caracterizar por ter uma personalidade realmente muito idêntica e uma personalidade assim mais fechada, mas ao mesmo tempo a forma como mostra a emoção é, pronto, realmente muito física, mas com poucos diálogos consegue dizer muito e sendo um serial killer ou digamos, o que ele sabe realmente fazer é matar, ser um claro assassino. Eu movo-me muito pela questão da fé e a questão da crença do próprio John Wick e, portanto, o ser fiel a ele próprio e às suas ideias. Eu penso que isso extrapola qualquer organização, extrapola qualquer argumento, qualquer história, e é isso que nós neste primeiro filme, apesar de outras coisas, pronto, o 2 e o 3 serem mais apimentados, o próprio 4, sim, é um franchise que cresce, é um personagem que cresce com o tempo, mas a premissa inicial que leva realmente ao John Wick a entrar nesta, digamos, loucura violenta, é de rir, é uma pequena comédia, portanto o cão dele é morto e a partir disso é tudo uma escalada. Anda spoiler. É muito pouco o que eu te estou a dizer, acredita. E mesmo para quem está em casa, que ainda não viu, é muito pouco o que eu estou a dizer. A escalada do que é o John Wick até o John Wick 4, eu penso que é um excelente motivo para começarem neste momento e apontarem aí uma aventura do que é uma boa franquia de ação, de algum suspense, mas acima de tudo de interesse por um personagem, de um bom cinema, exatamente. Portanto, aqui também, exatamente, falaste muito bem, Tiago, destacar aqui a palavra bom cinema, porque o John Wick é bom cinema, sem querer parecer injusto, mas acho que o 007 e o Missão Impossível tiveram momentos menos felizes e o John Wick não chega a ter esses momentos menos felizes. Portanto, meus caros amigos... Também são 4 filmes, não é? Mas é passível de ser dito que é das franquias mais consistentes. Regular. Exatamente. É muito regular. Sim, sem dúvida. Das mais consistentes. São só 4 até agora. E este agora vou começar a disparar spin-offs com a Ana de Armas.
Pois, isso já está um... Esse o Diogo já viu. Não viu, mas sonha ver. John Wick 1, de 2014, portanto não é algo bastante contemporâneo. Vejam, porque é bastante real também. Pronto, mais não posso dizer. Depois percebem que as coisas podem não ficar muito reais ao longo do tempo, mas vejam e depois comentem e partilhem connosco, já sabe. Pelos canais de sempre. Pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Anchor, pelo Apple Podcasts, Google Podcast, que vocês querem mais, não sei. Pela RTP2, sim. Se calhar posso revelar, antes de dizer o último adeus por hoje, o Arredo foi convidado para analisar em conjunto com a RTP a próxima edição dos Oscars. Sabes que isso era só incrível. E faríamos um trabalho muito melhor. Isso é vale o que vale. Agora, do que muitos que estão para lá. Estejam atentos, nós voltaremos daqui a um tempinho. Nem sabem as nomeações. Adiós. Até à próxima. Obrigado por ouvirem. Corta, não é? Agora é aquela parte. Cut.